E Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, barrou a venda de Emerson Royal, um lateral direito que é pretendido pelo Aston Villa. O time inglês chegou a oferecer 9 milhões de euros. A primeira proposta do Flamengo foi recusada sob a justificativa de que, para que o negócio acontecesse, o Flamengo gostaria de algo na casa dos 10, 11 ou até 12 milhões de euros. Dessa maneira, recuperaria todo o investimento que havia sido feito quando da compra do atleta junto ao Milan. A operação foi fechada na época em 9 milhões de euros, só que com comissão e impostos, o Flamengo calcula ter gasto algo na casa dos 11 milhões de euros. Pois bem, em meio a essa contraproposta feita pelo Flamengo ao Aston Villa, surgiu a decisão de Leonardo Jardim, o técnico do Fla, que não quer a liberação de Emerson Royal. Pro Jardim vai ser difícil repor, em meio à temporada, um jogador que, apesar de não ser titular, tem deixado boa impressão. Vale a lembrança de que desde que Leonardo Jardim chegou, Varela e o Royal têm se revezado na condição de titular da seleção do Flamengo. A seleção uruguaia é para onde o Varela esteve, eliminado na Copa do Mundo. Só para completar o noticiário do Fla, se depender da comissão técnica, as vendas da metade do ano que precisam acontecer vão ser focadas em atletas da base que não conseguiram decolar no time principal. Wallace Ian, Daniel Salles, João Vitor e Lohan. Resta saber quanto essa galera pode render de dinheiro ao Flamengo, que tem custos extremamente altos e conta com vendas importantes para que a conta feche no fim da temporada. Você acha que o Flamengo acerta ao rejeitar negociar Emerson Royal? Ainda estou com uma pulguinha atrás da orelha em relação a essa história. Se o Aston Villa bater 12, 13 milhões de euros, será que o presidente BAP vai mesmo recusar a oferta? O que você faria se estivesse na pele dele? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre rival do Rio, rival do Flamengo no Rio, que está de olho em Everton Cebolinha. É que o Fluminense ofereceu um pré-contrato ao atacante, cujo vínculo no Fla se encerra em 31 de dezembro. Só para explicar um pouquinho melhor essa história. Cebolinha foi contratado pelo Flamengo por 13 milhões de euros, 13 milhões e meio de euros junto ao Benfica. O fato de não ter sido negociado até o último ano de contrato fez com que o Flamengo tivesse que bancar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. Ou seja, a operação de compra do Cebolinha custou ao Fla 15 milhões de euros. O problema é que o contrato dele se encerra em 31 de dezembro e não há nenhuma possibilidade de renovação. O Cebolinha já deixou bem claro que não tem interesse em renovar. Diante desse cenário, ou o Cebolinha sai agora, no meio do ano, ou ele espera para assinar um pré-contrato e se mudar para o próximo clube de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro. O Fluminense, ciente dessa história, já procurou o Cebolinha e tenta convencer o atacante a assinar esse pré-contrato. A ideia é que ele saia de graça no fim da temporada. Embora exista nas Laranjeiras a expectativa de que, caso o Cebolinha aceite um pré-contrato, de que o Fluminense procure o Flamengo e tente um acordo amigável com cifras bem inferiores ao que se imaginava no caso do Flamengo. O que dá para cravar é que o rubro-negro terá Everton Cebolinha por bem pouco tempo ou saindo quase de graça na metade desse ano. Ceballos pode virar reforço do Flamengo? Eu me refiro a um atacante de 24 anos de idade que pertence ao Boca Juniors e vive em guerra no clube argentino. Ezequiel Ceballos tem contrato com o Boca somente até dezembro. E muito preocupado com a possibilidade de perder o atleta de graça no fim do ano, o Boca decidiu que ou ele vai apresentar uma proposta oficial para ser vendido agora, ou ele renova o contrato ou passa a treinar separado do restante do elenco. E foi em meio a essa situação de litígio entre o Ceballos e o Boca Juniors que surgiu a especulação lá na Argentina de que o Flamengo entrou na disputa para contratar o jogador que na atual temporada tem 13 jogos, 1 gol e 3 assistências, tem sido titular na equipe. O Boca, inclusive, já tirou o Ceballos dos treinos nessa semana como parte do processo de pressão para que o Ceballos renove o contrato. O staff do jogador tem afirmado que não vai renovar esse vínculo. E agora resta saber quais as melhores propostas que podem aparecer. Ceballos também tem sido especulado como possível reforço de clubes do exterior. Seria um acréscimo bem interessante para o Flamengo, para o Palmeiras e para qualquer time de futebol no Brasil. Na temporada de 2025, a melhor da sua carreira, foram 35 jogos, 6 gols e 3 assistências. Para te contar quanto o Flamengo já faturou com a Copa do Mundo. Vale a lembrança de que a FIFA paga $5 mil, ou mais ou menos 25 mil reais por dia, para cada atleta utilizado por seleções durante o Mundial. O Flamengo foi o clube brasileiro com mais jogadores convocados, foram 9.
Alguns deles já estão eliminados, como Plata na seleção equatoriana, De La Cruz, Arrascaeta e Varela na seleção uruguaia. De qualquer forma, até aqui o Flamengo já embolsou 4 milhões e 800 mil reais. E a expectativa é de que com o avanço, especialmente da seleção brasileira, o Flamengo possa chegar até 8 milhões de reais. Só para lembrar que Alexandro, Danilo, Léo Pereira e Paquetá integram a seleção brasileira. Outro jogador do Fla que segue vivo no torneio é Carrascal, da seleção colombiana, que ainda não disputou a segunda fase. Colômbia precisa passar nessa segunda fase para se garantir nas oitavas, fase em que o Brasil já se encontra. E você, torcedor do Flamengo, está otimista em relação ao avanço desses atletas do Flamengo no Mundial? Já uso o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nicola, alguma novidade do Flamengo ou é só promessa do BAP? Bilhões para gastar. Juscelino, o Boto havia dito recentemente que a janela deve esquentar mais para o fim da Copa. E o Boto até fez uma previsão, ele disse que os movimentos vão acontecer primeiro na Europa e depois vão se desencadeando pelo mundo, né? E que está tudo meio parado por conta da Copa do Mundo. O Flamengo está em busca de um atacante, de um centroavante, não fecha os olhos para um atacante de lado de campo, busca um meio atacante e o Danilo é o grande sonho de consumo, o volante que pertence ao Botafogo, tá? Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias atualizadas exclusivos do Flamengo. Para você que gosta do nosso conteúdo, não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, ative também o sininho das notificações para receber as principais informações do Mengão nos bastidores do dia a dia de hoje, combinado? Um grande abraço para vocês, não siga para mais e até o nosso próximo vídeo, né, rapaziada? Valeu, muito obrigado a todos vocês que estão aqui no vídeo até agora. Tchau, gente, fui.